Vamos analisar as 5 formas básicas de governo. A oligarquia, governo de um grupo, é a forma mais comum de governo em toda a história e é a forma mais comum nos dias de hoje. A maioria das nações do mundo são governadas por poucos poderosos. Portanto, oligarquia, para efeitos de comparação, permanece na nossa análise. A palavra democracia vem de 2 palavras do grego, demos, significando povo, e kratia, significando governo. Democracia, portanto, significa governo do povo, ou governo da maioria. Isso soa bem, mas suponhamos que a maioria do povo resolva eliminar a casa, negócio ou igreja de uma minoria. Obviamente, tem que ter um limite. O problema da democracia é que a maioria não é limitada. Se mais da metade do povo for influenciado a desejar algo contra a humanidade, em uma democracia, essa maioria realizará esse desejo, sem discussão. E na república? A palavra república vem do latim, res significando coisa e pública significa do povo. A coisa do povo subentende-se a lei. Uma república, de fato, é uma na qual o governo é limitado por lei, deixando o povo em paz. Na criação dos Estados Unidos após a Guerra de Independência, os fundadores da República Americana tiveram a oportunidade de criar o governo que desejassem. Poderiam ter criado uma oligarquia para manter a si mesmos no poder. Alguns até propuseram que George Washington se tornasse seu primeiro monarca. Mas os fundadores conheciam bem a história das civilizações, sobretudo a grega e a romana, e escolheram o governo das leis, que é uma república, e foram contra o governo da maioria, de uma democracia. Tomando a República Norte-Americana como modelo, muitos ficam surpresos quando aprendem que a palavra democracia não aparece na Declaração de Independência dos Estados Unidos, nem mesmo na sua Constituição. Também não aparece na Constituição de nenhum dos 50 estados. Os fundadores dos Estados Unidos fizeram de tudo para não ter uma democracia. James Madison, pai da Constituição, anotou: democracias são palcos da turbulência e disputa, e nunca foram compatíveis com a segurança pessoal e os direitos da propriedade. Em geral, foram curtas em sua duração, assim como violentas em sua decadência. Os fundadores dos Estados Unidos não escondiam seu desdém pela democracia, pois eles sabiam que as democracias da Grécia Antiga produziram os maiores excessos de governo imagináveis. Em todos os casos de democracia, o sistema se corrompia para uma ditadura da maioria, depois a anarquia e, finalmente, para uma tirania na forma de uma oligarquia. É especificamente neste último ponto que uma oligarquia falha repetidamente e sempre, e em qualquer momento histórico, seja do Brasil, seja de qualquer outro país oligárquico. A habilidade de incluir e proteger minorias e novas forças políticas fortalece uma república e suas instituições. Uma oligarquia, no entanto, visa sempre enfraquecer as instituições e acabam perdendo por não permitir a ascensão de novas forças ao diálogo político. Essas novas forças, quando não representadas, buscam, através da anarquia, a destruição do governo oligárquico que não as inclui, e uma nova oligarquia se instala em seu lugar. Por ironia, os sistemas de governos oligárquicos criam seus próprios destruidores. Governos totalitários comunistas ou nazistas crescem quando há uma oligarquia no poder. O ciclo só se rompe com a criação de uma república, que possui leis como governantes e que visa independência de poderes públicos. Os fundadores da República Norte-Americana sabiam que a democracia era um sistema transiente de governo entre república e oligarquia. Também sabiam que uma oligarquia fomenta a criação de outra oligarquia. Portanto, a democracia, assim como a oligarquia, não seriam capazes de proporcionar estabilidade de regras e liberdades durante longos períodos. Também sabiam que uma república, se mal desenhada, poderia se corromper. Isso comprometeria a independência dos poderes e o autocontrole de todo o sistema.
Por isso, os norte-americanos incumbiram seus melhores mentores para formatar as leis e valores de base na criação de uma república versátil e duradoura. Em nossa análise, vemos que uma democracia não é sustentável a longo prazo. Ela é somente uma transição de um governo republicano com limites para um governo oligarca de excessos, e teremos que eliminar essa opção como um sistema viável de governo. Portanto, nos resta duas opções de sistemas de governo: uma república ou uma oligarquia. Monarquia. Sistema político em que o cargo de chefe do poder executivo é vitalício, hereditário e sem responsabilidade. Na monarquia, o poder político está concentrado nas mãos de uma só pessoa, sendo exercido por ela própria ou por delegação dela. A monarquia pode ser absoluta ou constitucional. Na monarquia absoluta, o poder político é exercido pelo monarca e a sua vontade deve ser juridicamente a mais alta. Não depende de nenhuma outra. O Estado é o rei. Na monarquia constitucional, o monarca não tem poder absoluto. Os seus poderes emanam da Constituição. A monarquia constitucional pode ser parlamentar quando adotado o regime parlamentarista, em que o governo é exercido por um gabinete fiscalizado pelo parlamento, ou representativa, quando junto ao monarca funciona uma assembleia constituída pelo povo.